Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, estudantes da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa escola bíblica dominical, ainda que não seja domingo. Talvez você esteja estudando em outro dia. E hoje nós temos um assunto importantíssimo, dando sequência, e é o nosso segundo estudo, falando sobre a carta que Paulo escreveu à igreja que ficava em Colossos, a carta aos Colossenses. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 1 ainda, e na semana que vem ainda estaremos dentro deste importante capítulo. E hoje nós vamos do 13 ao 23. São esses os versículos onde está baseado a nossa lição de hoje. E é interessante para nós pensarmos sobre o título, a supremacia de Cristo. Será que em um tempo como o que nós vivemos hoje, onde em alguns casos existe até uma data marcada para Deus abençoar, existe uma data marcada para Jesus se apresentar, enfim, em um período tão escasso de teologia saudável, como que nós vemos essa questão da supremacia de Cristo? Às vezes eu paro para me perguntar, será que expressões como eu não aceito, eu não recebo, será que elas podem fazer parte do vocabulário, e principalmente, além do vocabulário, da vida de cada cristão? A supremacia de Cristo é algo muito mais profundo, talvez, do que o que nós venhamos a pensar. Que lição maravilhosa. O objetivo é conhecer a superioridade absoluta de Cristo. E atenção para esse absoluta, não está aqui por um acaso. O texto bíblico, como eu disse, Colossenses, capítulo 1, verso 13 a 23, e eu vou ler aqui pelo menos o iniciozinho. E nós vamos ler do 13 até o 16. Atenção. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Oh, glória! Nós entramos em um trecho importantíssimo do estudo da carta aos Colossenses agora, que é um conteúdo, um centro cristológico, ou seja, é um centro onde vai falar sobre a teologia de Cristo. É um centro cristológico, é um ensino cristológico que vai do capítulo 1, versículo 12, vai até o 2,15, capítulo 2, verso 15. Isso é Cristo. É o conteúdo central dessa carta. É um conteúdo com um ensino cristológico, porque aquela igreja precisava, e nós veremos mais para frente, que também nós estamos precisando disso, e eu digo nós de maneira geral. Isso não é só para a igreja em Correias, é a igreja de maneira geral, ela tem que caminhar realmente como Cristo, tendo Cristo como centro da sua teologia. Quando Cristo não é o centro, algo está errado. Existe algo que está errado e a compreensão vai estar errada. A introdução ao autor diz o seguinte: Jesus Cristo é o tema central de Colossenses. Ele é o Cristo exaltado, ele é o Criador e mantenedor de tudo. Ele é tudo em todos. Ele é o único caminho para Deus. Olha quanta coisa única aí. A única verdade absoluta e universal e a única fonte da vida física e espiritual. Ele é o único Salvador. Veja a declaração de Pedro em Atos 4, verso 12. E aí ele completa: o cristianismo pode ser resumido na sua pessoa. Ser cristão é ter Cristo como Senhor e Salvador. Não só como Salvador, como Senhor. E aqui entra algo que foge um pouco da nossa compreensão ocidental. Senhor é o dono do escravo. É o dono de alguém. Aqui nós estamos falando de Cristo como Senhor, não só como Salvador.
para entender a supremacia de Cristo, nós temos que compreender, antes de qualquer coisa, a supremacia de Cristo na nossa vida. Olha que isso parece fácil, mas não é fácil, não. Porque, irmãos, quando eu olho desse planetinha que nós vivemos e olho para os céus e contemplo o pedaço que Deus nos deixou contemplar do universo, é lindo, é maravilhoso, eu entendo a supremacia de Cristo. Porque quando eu olho para as estrelas que estão a milhões e às vezes bilhões de anos-luz da gente, anos-luz, quer dizer, é viajando a velocidade da luz durante tantos anos você chegaria lá. Entendam, quando eu olho para tudo isso, eu compreendo facilmente, porque é algo que está além do meu alcance, eu não consigo compreender certas coisas. Você vê que nós chegamos pertinho aqui em Marte, né? Tem uma sonda que foi enviada pelo ser humano e que ela chegou em Marte essa semana. Imaginem só o que é isso. Mas e quando você fala para aquelas estrelas longínquas, para os confins do universo, tudo foi criado por ele, e para ele, e é mantido por ele. Outra coisa, além desse mundo físico que eu conheço, existe a supremacia de Cristo no mundo espiritual, que é esse mundo que nós não conhecemos. Aí eu já não estou falando meramente do universo, e muito menos só dessa terra que nós moramos. Aí, queridos irmãos, eu estou falando de algo espiritual, de um mundo que nós ainda não contemplamos. Paulo, ousadamente, em Coríntios, fala sobre isso. Eu conheço em parte, e um dia conhecerei como sou conhecido, porque Deus nos conhece na profundidade. É lindo isso, porque eu compreendo a supremacia de Cristo quando eu olho para essas coisas, um mundo distante de mim, físico ainda que seja, o mundo espiritual ainda que seja, quando eu olho para ele, quando eu percebo que ele me cerca, quando acontecem certas coisas que só se explica através de sobrenatural, tudo bem. Mas e na minha vida, no dia a dia? No meu levantar, no meu orar, no meu ler a palavra de Deus, no enfrentar as situações da vida normais. Ou seja, aí eu coloco doenças, limitações, vitórias, conquistas que você tem na área acadêmica, na área física, na área material. E, enfim, como que nós entendemos a supremacia de Cristo? Andamos dentro dessa compreensão um pouco maior. E o autor, habilmente, ele vai falar aqui dessa questão, o último parágrafo da introdução ainda. A carta aos Colossenses é uma defesa da supremacia de Cristo contra os ataques de uma seita gnóstica. Gnóstica quer dizer que é uma seita que é famosa, tá? Que alguns autores vão colocar como Simão de Samaria como fundador dessa linha de pensamento gnóstica, tá? E gnóstico quer dizer que ela é guiada pelo conhecimento, pela compreensão. E aí é bem interessante nós imaginarmos isso, porque isso era uma seita multifacetada. Ela não tinha... É até difícil de definir o que é gnosticismo, e também não é o objetivo dessa lição aqui, mas é difícil de você definir porque ela é multifacetada. Como o próprio autor vai colocar aqui, ela tem elementos de filosofia, do judaísmo, misticismo e asceticismo. Então nós poderíamos falar bem resumidamente de cada um desses, mas não faremos para não gastar o nosso tempo nisso. Porque dentro do primeiro tópico você vai ver o seguinte, a supremacia de Cristo, primeiro, na salvação. Atenção para isso. Porque aí nós estamos falando da salvação, esse ato totalmente sobrenatural e também de uma maneira misteriosa, totalmente único e individual. Ou seja, nós estamos falando da supremacia de Cristo na salvação, quando isso é revelado de maneira íntima e intransferível a cada ser humano desse planeta. A cada um, não é uma coisa coletiva. É uma coisa que pode até acontecer com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas é algo totalmente individual. É complexo de entender? Não. Não é porque eu passei por isso. Você que está ouvindo essa lição agora, vendo, você já passou por isso, se não passou, hoje dá tempo de você fazer isso. É só dar um passo para Cristo. Agora, para quem já é salvo, nós vamos entender um pouco da supremacia de Cristo na salvação. Primeiro ponto, Deus é o autor da salvação. Vem dele. Vem dele, querido. Deus é o autor, já lendo aqui na lição, leia a sua revista. Deus é o autor, o sujeito dessa ação de resgate. Aí atenção para a palavra resgate, que o autor vai usar isso nesse tópico direto, tá? Ele nos libertou. A salvação é, portanto, um ato
soberano e intencional do Senhor nosso Deus, tá? Então entendam o seguinte, ele é o autor, o fundador da salvação. Salvação em Cristo. É um ato intencional do Senhor. Paulo ensinava claramente que o plano de salvação era uma iniciativa divina. Deus nos reconciliou, é o que está em 2 Coríntios 5, verso 18. Ele nos reconciliou com quem? Com Ele mesmo. Esse texto de 2 Coríntios 5, 18, ele é maravilhoso, porque vai falar de uma reconciliação que é feita por Deus, parte dele, e é para reconciliar o ser humano com quem? Com ele mesmo. Outra coisa, é um resgate ou um translado, é o segundo ponto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O verbo libertar, aí ele coloca romai, no grego, significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. Bom, queridos, aí entra algo fundamental. Você e eu não fomos libertos para ficar, como nós dizemos aqui na região sudeste, de bobeira. Não é salvo para ficar aí dando mole aí para tudo que é tipo de pecado, não é isso. Não é salvo para que você, salvo, continue a cometer os mesmos erros que você cometia lá atrás. Aí entra a questão dos frutos, que está também totalmente interligado. Agora, a salvação é um resgate ou um translado por quê? Porque nós estamos sendo restaurados. Aquela comunhão que Adão teve com Deus. Só que agora, queridos irmãos, essa comunhão, esse resgate, ele aconteceu através do sangue de Jesus, tá? É o terceiro tópico que nós vamos ver. É uma salvação, um resgate, porque nós estamos sendo resgatados. É como se nós tivéssemos sido sequestrados, porque o homem perdeu a comunhão com Deus, eu, você e todo ser humano desse planeta, perdeu, não porque pecou, não porque peca agora, aliás, mas porque os nossos pais, Adão, os primeiros homens, pecaram contra Deus. E hoje, eu e você não precisamos de fazer mais nada para não ter comunhão com Deus. Nós já nascemos sem comunhão com Deus. E aí é que entra uma situação. Nós fomos resgatados através de Cristo. Aí essa oferta, ela é feita a todo homem desse planeta. É por isso que nós pregamos Marcos 16, 15 fala sobre isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Porque eu creio que pessoas podem ser resgatadas de uma maneira, de uma vida vil, medíocre, inconstante, carnal de vida, para realmente servir ao Deus vivo, Criador de todas as coisas. E o último ponto que ele coloca, o resgate, fundamenta-se na obra de Cristo. Atenção. Observe em Colossenses 1, verso 13, Paulo destaca, no qual temos a redenção, isto é, nossa libertação pelo pagamento de um resgate. Tá? Ele pagou o preço da nossa redenção, aí ele vai colocar diversos textos. Bem no finalzinho, o último parágrafo aqui diz assim, a obra da salvação é resumida. Atenção, Deus nos libertou, Deus nos transportou, Deus nos redimiu e Deus nos perdoou. Após explicar a nossa salvação, Paulo apresenta a supremacia de Cristo na criação. E aí nós vamos ver isso agora. Mas ainda falando sobre salvação, a supremacia de Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus. Irmãos queridos, vejam só, João Batista viu isso. Ele exclamou às margens do Jordão para aquela multidão que vinha para ser batizada, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que faz isso, olha que coisa linda. Mas João já reconhecia isso, e tem gente hoje que ainda quer ser salvo, ou tece tradições e até fundamentos teológicos muito mal fundamentados, que a pessoa pode ser salva pelas obras, ou através de um dos santos que viveu naquele tempo. Ninguém pode salvar a não ser Cristo. É fundamentado totalmente nele, tá? E aí, seguindo para o tópico 2, ele vai falar da supremacia de Cristo na criação. Aí ele vai pegar do versículo 15 ao 17, e a gente vai fechar no 20, bem lá no finalzinho, tá? Jesus é a imagem do Deus invisível, e isso é maravilhoso, espero que você tenha lido. Esse tópico, ele é muito bom, porque me fez lembrar de Filipe, né? Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele fala isso com Cristo. E Cristo diz o seguinte para ele, Filipe,
Estou convosco há tanto tempo e tu ainda pede para que eu te mostre o Pai? Quem vê a Cristo vê o Pai. Irmãos amados, aí você fala assim, mas eu não vi. Então você está na bem-aventurança de quem não viu. Nós não vimos, mas nós cremos. E crer, irmãos, é fundamental, porque muita gente, na época de Cristo, ouviu com os próprios olhos. Muitas pessoas, na época de Cristo, foram alvo dos milagres que ele fez. E alguns não creram. Você lembra do caso dos 10 leprosos curados e purificados? Só um daqueles voltou. E ali só um daqueles foi salvo. Porque, na verdade, muita gente quer só a cura física e não a cura espiritual. Aquela cura que vai fazer com que nós venhamos a nos ligar novamente, a ter aquilo que a primeira criação, contextualizando agora com o nosso tópico, aquilo que a primeira criação de Deus, o homem, tinha abundantemente, ou seja, a comunhão com Deus. Tem gente que às vezes está querendo trocar, irmãos, e não dá certo, tá? Porque o crente de verdade, ele tem necessidades espirituais, que são muito maiores do que as físicas, tá? Outra coisa que ele fala, Jesus é o primogênito de toda a criação. A primogenitura indica que, por direito, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Aí você tem que estudar um pouco para entender isso e entender os direitos do primogênito. Lá no povo judeu, lá atrás, tá? Você tem que ir lá em Êxodo para entender isso um pouco melhor. E o escolhido para exercer a mais alta posição de honra. Paulo, no verso 16, apresenta 3 aspectos desta posição. Tá? E eu vou ler aqui o verso 16, que diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É completo esse versículo, é lindo, ele é substancial demais. Outro ponto que ele coloca Jesus é pré-existente à criação. O que ele quer dizer com isso? Antes da criação, Jesus Cristo já existia. João expressou isso maravilhosamente no primeiro capítulo do seu evangelho, do evangelho escrito por ele. João, o apóstolo, ele fala sobre essa genealogia divina, enquanto os outros, Mateus e Lucas, falaram sobre essa genealogia humana, traçando de Adão e de Davi até chegar a Cristo e vice-versa. João não, João fala dessa genealogia divina, quer dizer, antes de existir o mundo, antes de existir o universo, ele já é. Cristo é pré-existente. Ele existe para sempre. Porque quando eu falo de eternidade, irmãos, nós temos um conceito de eternidade que é o seguinte, ele conta desde o dia que eu nasci até nunca mais acabar. Mas quando eu falo de eternidade de Deus, eu falo de um período que é incompreensivelmente, ele existe antes mesmo de qualquer tempo existir para mim. Olha como é que isso é complexo. E ele vai até não acabar nunca mais. Não tem um começo. E isso é complexo. Isso é alvo dos estudos teológicos, mas com essa mentezinha nossa, limitada, como que nós compreenderemos? E eu não estou falando isso porque eu tenho uma mente limitada tão somente não, tá? Eu estou falando isso porque se você pegar o homem mais inteligente que já existiu no mundo até hoje, ele também não poderá compreender isso. Porque isso é algo que está além da compreensão que nós temos. Isso é algo que nós temos não que compreender, mas que crer. E aí tem a grande diferença entre compreender e crer. Você não precisa de compreender tudo para crer. Você precisa, sim, de crer para, se Deus quiser, te revelar alguma coisa, tá? Jesus é o sustentador da criação, fechamos esse segundo tópico. Ele sustenta. A criação é preservada e sustentada por Jesus. Hebreu 1:3, excelente texto, tá? Todas as coisas subsistem. Toda a criação se firma e prossegue em coerência por causa de Jesus. O mundo não é um caos, mas um cosmos. Jesus está no centro e no sustento de todas as coisas. Ele está conosco. Irmãos amados, quando eu paro para pensar em fatos históricos e paro para pensar naquelas pessoas que foram sacrificadas nas arenas romanas, e você imagina que alguns daqueles enfrentaram isso com toda a coragem. E a argumentação simples deles, mas cheia de fé, é a seguinte: Cristo está comigo.
Algumas pessoas que durante a história da igreja foram decapitadas, sacrificadas, foram pessoas que passaram por diversos sofrimentos antes de morrer e que não negaram a fé. Irmãos amados, eles criam o seguinte: Cristo está do meu lado. E eu espero e oro para que, se for o tempo dos últimos tempos, a nossa geração, que nós estejamos preparados para não negar a Cristo. Porque é muito difícil compreender isso em um mundo tão material como o que nós vivemos hoje. Em um mundo que valoriza tanto o ter e muito menos o ser. Os frutos não importam. Ele tem um bom dízimo, então está tudo bem. Não se fala mais, às vezes, de condenação de pecado e de outras coisas em algumas searas. Que triste é isso. Você tem que trabalhar e corrigindo, aplicando com amor, evidentemente, mas a disciplina de Cristo. E olha como é que isso às vezes está se perdendo. Cristo, ele é o sustentador de tudo e também da nossa vida. Lembra do Sermão da Montanha? Vocês estão vendo os pássaros? Não plantam. Vocês estão vendo as plantas, o lírio dos campos? Nunca teceu. E Deus cuida deles, cuida mais ainda de vocês. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim e de você. Ele é o sustentador de toda a vida. E todo esse complexo, cosmos, o universo que existe, também é sustentado por Ele. Essas leis todas que existem no universo, físicas, que o homem estuda com tanta dedicação, de maneira matemática, elas estão na mão do Senhor. Quando Ele andou aqui nessa terra, Ele quebrou algumas leis dessas. Por exemplo, andar por cima do mar. Como pode? Passar no meio das pessoas. Como pode isso? Curar um leproso. Como pode isso? Queridos, aí você vai para o mundo espiritual. Igual. Homens possessos por demônios. Sai agora. Sair. E sair clamando ainda: "Oh, Senhor, Filho do Deus vivo." Cuidado. Paulo, em determinada viagem missionária, passou por isso também. Foi elogiado. "Oh, esses homens são filhos do Deus vivo." 1, 2, 3, alguns dias assim. Daqui a pouco ele vai e repreende o inimigo que você sabia. Discernimento, vida com Deus, intimidade. Olha aí, então supremacia, tá? Supremacia. Ele é o sustentador de todas as coisas. Vamos lá? Último tópico. A supremacia de Cristo na nova criação. Que nova criação é essa agora? Você ficou curioso, não é verdade? Mas se você estudou, você já pegou pelo menos alguma coisa sobre isso. Vamos lá, vamos entender o que ele quer dizer com nova criação. A igreja é a nova criação de Deus. Todo aquele que está em Jesus é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Paulo apresenta 5 aspectos dessa supremacia de Cristo, nessa nova criação. Nicodemos, lembra de Nicodemos? Nicodemos, é necessário você nascer de novo. João capítulo 3. Jesus disse isso para ele. Nascer de novo, é uma nova criatura. E isso não é algo sem regra. Nós não estamos sem lei, como alguns pensam por aí. Nós não estamos sem lei. Nós estamos debaixo da lei do amor, que é muito mais severa em determinados sentidos. Mas é evidentemente que nós estamos nela pela graça. Mas quem peca na graça morre por dentro, irmãos. Se agonia. Vamos entender isso. Jesus, primeiro, é a cabeça ou o chefe da igreja. Verso 18. Trata-se de uma relação inseparável de Cristo com a igreja e o seu corpo. Jesus é quem comanda a igreja, assim como o cérebro comanda o corpo humano. Essa analogia feita por Paulo em alguns lugares de Cristo como o cabeça, irmãos, ela é fundamental. Porque senão eu não entendo supremacia. Porque eu tenho que entender que Deus, ele é o Senhor, mesmo quando as coisas, no meu modo de observar, não estão dando certo. Ele continua sendo o Senhor. Agora mesmo, enquanto eu aplico essa lição aqui para vocês, a minha esposa está internada por Covid. Evidentemente, se eu te falar que eu não sofri, eu estou sofrendo. Eu, meu filho, eu sei quais lágrimas que temos derramado, mas estou confiante no Senhor, porque Ele é soberano. E ela provavelmente vai assistir essa lição, tá? Neia, beijo, te amo. E estamos fortalecidos porque Deus é o cabeça da igreja, irmãos. A minha esposa é salva em Cristo. Ela faz parte do corpo de Cristo. Cristo manda. Não tem essa historinha de eu não aceito, eu não recebo. Que negócio é esse? Que criancice é essa agora
que algumas pessoas estão cultivando. Temos que ser maduros para aprender a superar as dificuldades que se levantam contra nós. E a minha mulher, irmãos, eu honro a minha mulher, porque ela é corajosa, forte, e ela está firme no Senhor, graças a Deus. Tenho aprendido muito com ela, como tenho aprendido com muitas pessoas no decorrer da minha vida, quando eu passei a me relacionar com as pessoas dentro da igreja, tá? Então, supremacia de Cristo também. Cristo é o cabeça. Não podemos esquecer isso em todas as coisas. E a igreja só anda quando Cristo anda. Ele mandou, a gente tem que ir e tem que fazer mesmo, tá? Segundo, Jesus é o princípio da igreja. Ele é a causa ou a razão da existência da igreja. Povo de Deus. O corpo não é uma entidade, mas um organismo vivo. 2 Coríntios 12, verso 13, tá? Vai falar dessa obra de união. Jesus é o fundamento da igreja, a sua pedra angular. A igreja, ela está fundada em Cristo, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja tem Cristo como cabeça e o fundamento. Ele é o cabeça, ou seja, ele que manda, e ele é o fundamento também. Mas para isso, irmãos, tem que ter Bíblia. Igrejas que não têm ensinamento bíblico durante a sua semana, durante o mês, às vezes períodos e períodos, somente com pregações sem estudos bíblicos, ela está errada. Não está bom, não. Tem que ter um período, irmãos, onde se tem estudos bíblicos, onde a gente se deleite, tem que ter escola bíblica. Tem que ter estudos também durante a semana. Tem que ter pregação da palavra abundante, baseada na palavra de Deus. Não pode ser uma pregação delirante, que tenha outra base. Há pouco tempo atrás eu ouvi um comentário, não vi, tá? Mas eu ouvi uma pessoa que falou comigo que o sujeito pegou, leu uma notícia e começou a pregar em cima daquela notícia. E falou mais da notícia do que propriamente da palavra de Deus. Como assim? Como que... Irmãos amados, olha só, quando alguém está pregando, você primeiro pega a Bíblia. Esteja com a Bíblia na sua mão. Bíblia na mão. Começou a pregar a Bíblia na mão. Vai lendo, orando em espírito, mas orando, entendendo. Sabe, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Jesus é o princípio de todas as coisas. E isso está expressado na palavra de Deus. Vamos lá, Jesus é o primogênito entre os mortos. Ele é o precursor de uma nova criação com o objetivo de ter a primazia sobre todas as coisas. Primícia dos que dormem, em 1 Coríntios 15, 20. Ele é o primeiro. É aquele que já está no lugar para onde todos nós vamos. Todos nós quem? Você pode me perguntar. Todos aqueles que já nasceram de novo em Cristo Jesus. Ele é o primeiro, ele já está para onde nós vamos. Por quê? Porque ele não mente. Jesus não mente. E ele disse, aonde eu estou, eu quero também que vocês estejam. Na oração sacerdotal, abundantemente ele fala sobre isso. E outra coisa, nós não estamos sozinhos. Porque hoje, irmãos, mesmo com os sofrimentos que passo, eu posso dizer o seguinte, Cristo está comigo. Sabe por quê? Porque ele está aqui mesmo. E ele está aí com você também, não importa qual seja o teu sofrimento. A supremacia de Cristo, ele está conosco. Para nós, tem só uma coisa, obediência. Obedece a Cristo. Você não pode ficar, irmão, dando ouvido a doutrinas. Quer ver uma coisa que me deixa extremamente irritado? Me perdoem falar sobre isso aqui, mas eu tenho que falar. Porque aqui nós estamos falando que ele é o primogênito de todos dos mortos. Ele é o primeiro. Ele já venceu e está lá nos esperando. Mas às vezes pessoas aqui vivem de maneira indigna. Querido, como que eu vou mandar uma mensagem, tá, da minha igreja para um crente de uma outra igreja? Sinceramente. Irmãos amados, por que nós não estamos evangelizando outros povos? Falando a outras... Não que uma pessoa de uma outra igreja não possa assistir uma pregação da nossa igreja e nem vice-versa. Você pode, eu faço isso, todo mundo faz. Mas muito cuidado, porque tem muita gente que está simplesmente pescando em aquário, então tem que abrir o olho com isso. Cristo é o primogênito, irmão, daqueles que dormem. Que dormem aonde? Que dormem no Senhor, tá? Jesus é a residência de toda a plenitude divina. Nele reside toda a plenitude divina. Ele mostrou isso andando aqui nessa terra, morrendo e ressuscitando. Assunto aos céus, hoje ele está à direita. Nele reside toda a plenitude. Aqui diz assim, o que Paulo também está dizendo, é o segundo parágrafo, tá? É que Jesus Cristo é poderoso e suficiente para suprir todas as necessidades espirituais da igreja. Está no versículo 19. A plenitude da divindade é uma fonte de bênçãos para a igreja.
Não é se tu podes, como algumas pessoas oram, e eu no começo da minha caminhada cristã também. Senhor, se o Senhor pode, faça isso e tal, tal, tal. Não esquece, errado. Nós temos que orar dessa forma, olha só. Senhor, se tu queres, faça. Porque também nós não podemos dar ordens a Cristo. É evidente que em uma oração eu expresso o meu desejo ao Senhor. Senhor, abençoa fulano, cicrano, beltrana. Abençoa esse plano, por favor, Senhor, se está nos teus planos. Mas, porém, no final a gente fala, Senhor, que faça a tua vontade. Cristo, ele nos ensinou a orar. E no decorrer da sua vida abundante de oração aqui na Terra, e nos registros que foram feitos, você vai ver isso de várias formas, em vários lugares. Senhor, que faça-se a tua vontade. É Deus falando com o Pai. Faça-se a tua vontade. E tem gente, às vezes, que está orando colocando a faca no pescoço. Senhor, eu não aceito isso, tira isso. Como assim, querido? Que criança? Deus não está nem ouvindo isso. Tá? Vamos humanizar isso, esse relacionamento nosso com Deus. Deus deve rir de pessoas que às vezes oram dessa forma, colocando a faca no pescoço dele. Eu não aceito, eu decreto, eu ordeno. Que é isso? Aonde que está isso na Bíblia? Não tem nenhum lugar que está isso. Isso é uma brincadeira. Isso é outra coisa, isso não é evangelho puro. Eu estou falando de um evangelho cristocêntrico. A lição da semana que vem ainda caminha dentro dessa questão cristocêntrica do Senhor, da mensagem divina, tá? Da supremacia divina. É fácil, às vezes, entender Cristo como Salvador, mas e como Senhor? Será que nós estamos entendendo da maneira certa? O último subtópico diz o seguinte: Jesus é o reconciliador de todas as coisas. Tudo. Tá? Por causa do seu sacrifício, Jesus reconciliou o homem com Deus, os homens uns com os outros e a criação com o Criador. Esse resgate, usando a palavra que o autor coloca para nós, ele faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E isso deve ser compartilhado. Você está podendo ir à igreja? Vá presencialmente. Não pode? Assista ao culto da tua igreja através do YouTube ou do canal que ela estiver transmitindo. Continue dando assistência à sua igreja. Eu louvo a Deus. Porque durante todo esse período de pandemia, nós estamos entendendo a supremacia de Deus sobre as nossas vidas. E nós estamos estreitando, por incrível que pareça, o amor uns pelos outros. Irmãos, eu tenho sentido as orações do povo de Deus pela minha vida, pela vida da minha mulher, da minha família. E eu posso dizer que eu também tenho expressado isso aos irmãos da igreja, porque as minhas orações também têm sido feitas em prol das famílias. Louvado seja o nome do Senhor, estreitando o amor uns pelos outros, tá? O finalzinho, último parágrafo para finalizar a nossa lição. Para que isso aconteça, precisamos permanecer firmes na fé, alicerçados na rocha, inabaláveis no serviço, não nos afastando da esperança do Evangelho. Temos que entender a supremacia de Cristo na nossa vida. Ele é dono, ele é o cabeça da igreja, ele é o pastor das ovelhas, ele é o Senhor. E isso tem que fazer parte da nossa vida na prática, não só no discurso. No discurso é molezinha, na prática é um pouco mais difícil, mas olha, é saudável e é lucrativo para nós. Irmãos queridos, na lição do domingo que vem, nós vamos falar sobre um ministro de Cristo. Está baseado ainda no capítulo 1. Continuaremos falando de maneira direta sobre a supremacia de Cristo. Que Deus dê a você uma semana abençoada, de vitórias e de volta para o Senhor, de reestruturação espiritual. Renove a sua vida com o Senhor. Mantenha comunhão com Cristo. E entenda que o que você e eu estamos passando não está à parte da supremacia de Cristo. Ele continua sendo dono em todos os sentidos, em cada momento da nossa vida. Ainda que ele me leve, ele continua sendo dono. Ainda que eu parta dessa terra, ele continua sendo dono da vida. Porque aqueles que estão no Senhor vivem uma vida verdadeira e têm que viver debaixo da supremacia do Senhor. Que Deus te abençoe muitíssimo. Um bom dia para você e uma semana excelente. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.